Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita e hoje para falar de um texto que surgiu no ano de 2020 muito em função de outro acontecimento, né, que de certa forma abala a vida desse escritor, né, mas principalmente porque rememora elementos da adolescência e da infância que foram muito caros, né, a esta criação. Então, hoje é dia de nós falarmos sobre Não Estou Falando de Amor, né, que é uma coletânea de contos, né, com 10 textos, que foram criados a partir de músicas de uma banda americana chamada Van Halen, ou Van Halen, se preferirem, né, para então exacerbar algumas ideias, né, que foram lançadas aí ao longo dos anos, né, por meio dessas músicas. Primeiramente, uma coisa que é importante, né? Esse texto ele tem uma dupla criação, digamos, né? Uma dupla forma de ter sido pensado para que então a gente pudesse torná-lo um livro de verdade, né? Este foi um texto em que estruturalmente, né, talvez tenha sido o que eu mais tenha refletido um pouco sobre como seria a sua construção. Porque qual é que era a ideia? Eu queria fazer essa homenagem ao Ed Van Halen, que eu em seguida falarei para vocês, né? Mas para eu poder fazer isso, né, eu julguei que eu precisaria de estruturas razoavelmente fixas para o desenvolvimento desses contos, para que eu não me perdesse devido às questões de trabalho, a questões, né, individuais que pudessem, né, atravancar o processo de escrita ao longo do tempo. E então resolvi montar estruturas básicas para, a partir delas, gerar os textos que brotaram para este livro, né? Então, quem for ler essa obra vai perceber que todos os textos eles começam já com uma explanação inicial que refere diretamente ao problema da narrativa, né? Não tão escancaradamente, não necessariamente no primeiro ou segundo parágrafo, né? Mas logo na apresentação desse texto nós já temos um problema a ser desenvolvido, né? E esse problema, na verdade, ele vai ganhando forma à medida que, obviamente, ele vai sendo escrito, mas que ele introduz personagens que se relacionam com as músicas que foram pensadas para cada um desses textos. Então, né, como os textos são baseados nessas músicas, né, a pessoa que tiver interesse, ela no final do livro tem o set list, né, as músicas que inspiraram cada conto. A pessoa pode ir atrás da música, escutá-la, tentar identificar os elementos que são presentes nela e formatar uma ideia de personagem que se associa, portanto, aos textos que foram devidamente criados ao longo dessa narrativa, né? Então, pessoal, a ideia do Não Estou Falando de Amor, né, era seguir uma estrutura para que eu conseguisse, dentro de um tempo específico, dentro de uma proposta específica, fazer o fechamento desses textos. Foram todos textos que se escreveram, né, ao longo de 6 a 7 páginas, né? Nenhum deles tem uma diferença muito grande disso, justamente porque ele segue mais ou menos esse molde. E as temáticas envolvidas a esse texto, além de serem coisas contemporâneas, situações de cotidiano e tudo mais, ainda estão associadas a passagens que remetem a elementos das músicas, a características suscitadas de acordo com as músicas que foram traçadas e, portanto, né, gerando essa sequência narrativa que vai aparecer ao longo dos 10 contos. Então, assim, né? 2020 trouxe diversas mudanças, diversos abalos, entre outras coisas que nós já discutimos em outro vídeo. E dentro do Crônicas do Óbito, eu escrevi um texto chamado A Noite em que Conheci Ed, né? O Ed Van Halen tinha falecido uma ou duas noites antes, né? E aquilo para mim foi uma coisa muito impactante. Porque, na verdade, né, eu nunca conheci o Ed Van Halen, nunca estive de frente à frente com ele, né? Nunca conversamos nem nada. Mas a música desse cara e dessa banda como um todo, né, ela embalou a adolescência minha e de alguns amigos meus, né? Associado com Queen, com Rush, né, com Iron Maiden, com outras bandas, né, que fizeram um pouco dessa nossa história. No caso do Van Halen em especial, nós tínhamos uma admiração muito séria por conta dessa figura, desse personagem que era o Ed, né? Que então lançava, né, as suas guitarras, né, os seus solos e os seus riffs de uma maneira tão diferente que outros músicos faziam à época,
que, né, nos tornava assim sonhadores, né? Se um dia, quem sabe, nós tocaríamos que nem o Ed, ou nós poderíamos, né, ver o Ed ao vivo pelo menos, ou alguma coisa assim que suscitasse, né, de fato essa representação mais próxima da gente. Porque nós, enquanto receptores de música, enquanto, né, ouvintes, nós também nos sentimos parte daquilo à medida que essa música tem similaridades, né, não apenas com o nosso gosto, mas que nos embala, nos envolve no nosso cotidiano, né? Então, né, no texto que eu coloquei no Crônicas do Óbito, eu relato sobre isso e sobre como essa banda, né, ela fez diferença na minha adolescência e nessa relação com esses meus amigos da época, né, principalmente do final do ensino fundamental, início do ensino médio. E isso fez com que, na verdade, né, a gente acabasse até retomando alguns contatos um pouco mais distantes, né, para torná-los novamente próximos, torná-los novamente parte da nossa vida. E que de fato acabou acontecendo, né? A gente se encontrou, né? Claro, tudo muito precavido, né? Em matéria de pandemia, mas todos nós, né, tivemos esse momento de reencontro, né? De poder olhar para o passado, homenagear, inclusive, o Ed, né? A gente foi à casa de um dos nossos amigos, né? Para conversar sobre isso, né? Para ver vídeos, né? Para retomar um pouco dessas sensações do passado, né? De volta à tona. E por conta disso a gente teve muitas outras conversas, muitas outras coisas que foram, né, muito importantes para a gente retomar esses contatos aí do passado. Então, o texto, o livro, né, Eu Não Estou Falando de Amor, se origina dessa ideia. Né? E, na verdade, não é bem que não se está falando de amor. Né? Na verdade, se fala muito de amor ao longo dos contos, né? Mas eles estão embasados, na verdade, em textos, em músicas, né, que têm as suas próprias representações. Então, por exemplo, né, tem um dos textos, né, que é Dançando no Meio da Rua, na verdade faz referência a um cover do Van Halen lá da época do Diver Down, né, um álbum de 1983, do ano em que este escritor nasceu, inclusive, né, e que a música é super animada, né, ela tem uma batida muito mais, né, dançante até para a época, né? E aí a Dancing in the Street, que é essa música, ela vai conduzindo, na verdade, né, o embalo da construção desse texto, fazendo com que o nosso protagonista ele se sinta tão feliz ao longo, né, de uma viagem de ônibus que ele faz com uma certa pessoa após uma entrevista de emprego, que, né, ele dança no meio da rua devido a isso tudo, né? São tipo coisas muito simples, né? Mas que vão relatando um pouquinho dessas alegrias, dessas vivências, né, de outros tempos, representadas por meio dessas histórias e também relacionando um pouquinho com o que seria cada narrativa musical, né, como cada música trouxe a sua ideia. Então isso acontece com o Dançando no Meio da Rua, isso acontece com uma música, um texto chamado 1984, né, que faz referência a um dos álbuns do Van Halen, mas a música que embala, na verdade, né, a história é uma muito famosa, Jump, né, que tem aquele teclado muito conhecido no início, tem solos performáticos, sem contar, obviamente, né, a voz de David Lee Roth, que inclusive, né, as músicas que são inspiradoras para esse livro são baseadas apenas nessa fase do Van Halen ou do Van Halen, né, até o ano de 1984. A ideia é futuramente a gente escrever mais uma versão, mas daí com as músicas que são posteriores a essa fase, né? Quem sabe a gente faz isso em breve. Mas foi de uma maneira muito especial que esse livro foi pensado, né? Foi pensado justamente por um reencontro com o passado, um ressurgimento de amizades e tudo graças a uma infeliz situação que foi o falecimento deste grande guitarrista da história da humanidade, que foi Edward Van Halen. Então, sobre Não Estou Falando de Amor, é isso aí. Livro disponível no meu site, disponível na Amazon, em que vocês podem então acessá-lo e adquiri-lo, caso queiram. Conversamos mais num próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.